Seja bem-vindo ao nosso treinamento de protetor auditivo. Eu me chamo Matheus, sou engenheiro mecânico e vou conduzir esse treinamento com vocês. Então, para começar, o que são os protetores auditivos ou os equipamentos de proteção auditiva, os EPA? Eles são equipamentos de proteção individual ou EPIs, que são utilizados para proteger a audição de pessoas expostas a níveis elevados de ruído. E como foi a evolução desses equipamentos ao longo da história? Em 1873, Chester Greenwood criou uma das primeiras soluções que envolveram as orelhas, mas inicialmente com o objetivo de aquecimento. Então, o seu invento era uma espécie de concha primitiva e ele introduziu o conceito de cobrir e proteger a orelha. E essa ideia mais tarde foi adaptada para a proteção sonora. Em 1907, Maximilian Neger trouxe o marco da transição. Então, no início do século XX, surgiram as primeiras adaptações com a finalidade industrial, com materiais mais fortes, conchas rígidas e também os primeiros testes para a redução sonora. Esse período apresentou então a transição do protetor por conforto térmico para uma peça de proteção acústica. E já em 1962, Ray e Cecilia Benner aperfeiçoaram o design. Então foi na década de 60 que se intensificaram os estudos sobre conforto e vedação, com conchas mais leves, almofadas melhores e articulações ajustáveis. E ainda surgiram também avanços como ergonomia, práticas de uso e higiene e conservação. Já quando partimos para 1971, encontramos Ross Gardner Jr., que trouxe materiais e produção em alta escala. Então foi nesse período que houve a introdução de novos materiais sintéticos e formatos padronizados, além de melhorias que facilitaram a produção em série e a padronização de desempenho dos equipamentos. E essas inovações, elas trouxeram protetores mais confiáveis e aceitáveis para o uso em programas formais de segurança do trabalho. E já nas décadas de 1980 até 2000, aconteceu a padronização e certificação. Então, as normas e os procedimentos de teste cresceram. No Brasil, seriam os ensaios laboratoriais, e depois desses testes, a certificação e a aprovação, que hoje no Brasil é o CA, o Certificado de Aprovação. Então, esse documento passou a ser uma condição para a comercialização e também o uso em ambientes regulados. E a partir dos anos 2000, então, surgiu a tecnologia eletrônica e o fit testing, com os protetores eletrônicos. Então, os testes de ajuste individual com a metodologia Subjective Fit, que aproxima a atenuação teórica da prática real. Um exemplo disso é o índice NRR-SF, que será apresentado posteriormente. Então, a preocupação passou a não ser apenas atenuar, mas também a manter a comunicação ativa. E agora nós vamos falar então sobre o que é a atenuação sonora de um EPA. É a capacidade que esse equipamento possui de reduzir a intensidade do som que chega ao ouvido do usuário, funcionando então como uma barreira de proteção contra os efeitos do ruído. De forma prática, a atenuação vai indicar quanto que cada protetor consegue diminuir a quantidade de ruído que atinge as estruturas sensíveis do ouvido. Então, quanto maior e mais adequada for essa redução, menor então será o risco de desenvolvimento de problemas auditivos. E é importante destacar que a atenuação sonora ela não ocorre de forma uniforme em todas as frequências de som. Em geral, os EPA apresentam um melhor desempenho na redução de sons de alta frequência,
enquanto os sons de baixa frequência tendem a ser mais difíceis de atenuar. E além disso, a atenuação sonora não depende apenas das características do equipamento, mas também do ajuste adequado, da colocação correta e da compatibilidade com outros EPIs, além de uso contínuo durante toda a exposição ao ruído, uma vez que, mesmo que um protetor seja colocado e ele tem uma alta atenuação sonora, se ele for mal utilizado, essa atenuação não será eficaz. E agora vamos falar sobre os tipos de protetores auditivos. Existem diferentes modelos criados para atender aí vários ambientes de trabalho e diferentes níveis de ruído. Todos têm a mesma função, que é proteger a audição, e eles se diferenciam principalmente pela forma de uso, pelo nível de conforto de cada um, pela capacidade de atenuação sonora e pela indicação para cada tipo de atividade. E os principais tipos utilizados são o protetor auditivo tipo concha, que também é conhecido como abafador, e os protetores auditivos de inserção, conhecidos como o protetor tipo plug, que pode ser aí de espuma ou silicone. E cada modelo possui características próprias que acabam influenciando na proteção, no conforto e também na compatibilidade com outros EPIs, como capacetes, óculos e protetores faciais. Vamos dar início falando sobre o protetor tipo concha. Então, ele é um EPA desenvolvido para envolver completamente as orelhas, criando dessa forma uma barreira física que reduz a energia sonora que atinge o ouvido. Então, esse equipamento é composto basicamente por duas conchas rígidas, com almofadas de vedação, conectadas por um sistema de sustentação, chamado de haste. E também dentro dessa categoria de protetor tipo concha, existem três modelos principais. Com haste fixa acima da cabeça, com haste atrás da cabeça e acoplável ao capacete. Então, todos esses três têm o mesmo princípio de funcionamento. Oferecem níveis de proteção auditiva semelhantes, sendo que a principal diferença entre eles é a forma de sustentação, ou seja, a posição da haste. E agora, apresentando então os componentes e materiais dos protetores auditivos tipo concha. O principal é a concha, que é uma carcaça rígida de plástico de engenharia, ou polímero, e é preenchida internamente por um material absorvente acústico, como espuma ou microfibras. Existem também as almofadas, que são espumas ou um gel revestidos por vinil, couro sintético ou até tecido. E são elas que são responsáveis pelo contato com a pele e pelo selamento entre a concha e a cabeça. E temos ainda a haste, que é feita de aço, alumínio ou plástico reforçado, e mantém as conchas firmemente posicionadas. A haste, ela deve possuir um formato ergonômico e curvado, acompanhando a região superior da cabeça ou posterior. E temos também o ajuste de altura, que é fundamental para garantir o posicionamento correto das conchas sobre as orelhas. Esse sistema permite, então, que o protetor se adapte a diferentes formatos e tamanhos de cabeça, proporcionando, então, um conforto e evitando pressões excessivas. E existe também as articulações, que permitem que as conchas se ajustem corretamente ao formato de cabeça e à posição das orelhas do usuário. E esses mecanismos também possibilitam movimentos de rotação e inclinação, garantindo uma vedação acústica muito melhor, mesmo durante movimentos da cabeça. E agora, somente para os modelos tipo concha, acoplado ao capacete, existem os acopladores, que são componentes que garantem a fixação segura, o ajuste correto e a eficiência da proteção. Eles se encaixam diretamente, então, nos slots laterais do capacete, dispensando o uso de hastes sobre ou atrás da cabeça.
São fabricados normalmente em plástico de alta resistência ou metal reforçado. Agora falando então do protetor tipo concha com haste fixa acima da cabeça. Ele proporciona um alto nível de conforto, mesmo durante períodos longos, e ele trata-se de um protetor muito robusto, prático e de fácil colocação e remoção. Então a sua haste, ela é fixa, tem um ajuste de altura e garante firmeza e durabilidade para diferentes tamanhos de cabeça. Mas geralmente ele tem algumas restrições, como por exemplo, por envolver completamente a orelha, ele pode gerar um desconforto térmico em ambientes muito quentes. E a sua eficácia também é comprometida quando são utilizados alguns outros EPIs, como óculos, capacetes ou viseiras, que podem prejudicar então a vedação adequada. E além disso, o tamanho e o peso do equipamento podem dificultar o uso em espaços confinados ou atividades que precisam de movimentos da cabeça. E em ambientes que demandam bastante comunicação, esse modelo pode isolar de forma excessiva a audição do trabalhador, e o que acaba evitando que ele ouça alarmes e sinais. E como que é feita a utilização correta desse EPA? Você deve verificar se as conchas, as almofadas de vedação e a haste estão limpas e sem deformações. Em seguida, você deve segurar cada concha do protetor com uma mão. Depois, a haste deve ser posicionada sobre o topo da cabeça, de forma centralizada, garantindo que as conchas fiquem alinhadas com as orelhas. E após esse posicionamento da haste, as conchas devem ser ajustadas em altura até que elas fiquem centralizadas com as suas orelhas. Agora falando sobre o protetor tipo concha com haste atrás da cabeça. Ele é especialmente indicado para atividades em que um trabalhador necessita utilizar simultaneamente outros EPIs, como capacete, viseiras e máscaras ou respiradores. E o principal diferencial desse modelo é o posicionamento da haste atrás da cabeça, o que garante compatibilidade com equipamentos utilizados na parte superior da cabeça. E ele tem algumas restrições, como por depender da pressão exercida pela haste que fica na região da nuca, pode haver variações de vedação quando são realizados movimentos constantes da cabeça. E além disso, o uso simultâneo com determinados equipamentos, como roupas com gola alta, capuz ou protetores cervicais, pode interferir no posicionamento adequado da haste. Outro ponto importante é que, assim como qualquer protetor tipo concha, a eficácia dele depende diretamente da vedação perfeita das almofadas com a região da pele ao redor das orelhas. E assim, cabelos volumosos, hastes de óculos ou alguns acessórios podem criar frestas e reduzir a atenuação sonora. E a utilização correta desse equipamento é feita da seguinte forma: você deve verificar as suas condições, observando aí se as conchas, as almofadas de vedação e a haste, assim como as articulações, estão íntegras. E para a colocação correta, deve-se segurar cada concha com uma das mãos. E então a haste deve ser posicionada na região da nuca, de forma centralizada e firme, permitindo que as conchas sejam trazidas até cobrirem aí de forma completa as orelhas. Em seguida, então, deve ser feito o ajuste de altura dessas conchas, de forma que elas fiquem centralizadas com as orelhas. Agora vamos falar sobre o protetor tipo concha acoplado ao capacete, que foi desenvolvido para ambientes onde o ruído e o risco de impacto na cabeça estão presentes de forma simultânea. E o sistema de acoplamento, ele permite o encaixe firme do protetor nas laterais do capacete. Então não é necessário a utilização de uma haste sobre ou atrás da cabeça. Ele tem algumas limitações, como poder apresentar menor pressão de vedação em comparação aos outros modelos,
Também o uso simultâneo com outros EPIs, aí como óculos e viseiras, pode criar os pontos de entrada aí de ruído nas almofadas. E por fim também a regulagem inadequada do acoplador, a manutenção deficiente dos braços articulados e o hábito de manter as conchas levantadas fora da posição de uso comprometem a proteção, aliás. E a utilização correta desse modelo é feita da seguinte forma: você deve sempre verificar se o protetor está corretamente acoplado aos encaixes laterais do capacete, garantindo também que os adaptadores estejam firmes e íntegros e que eles sejam compatíveis com o modelo do capacete utilizado. Então, durante a colocação, o capacete ele deve estar bem ajustado à sua cabeça, pois é ele o elemento que vai sustentar o protetor auditivo, e com esse capacete então bem posicionado, as conchas devem ser abaixadas até cobrirem completamente as orelhas. Seguindo, deve ser feito o ajuste de altura das conchas, a fim de que elas fiquem centralizadas com as orelhas. E o protetor auditivo tipo concha acoplado ainda permite também que as conchas elas sejam levantadas quando não estiverem em uso. Porém, elas devem permanecer abaixadas durante todo o período de exposição ao ruído, uma vez que retiradas frequentes ou até o uso parcial reduz a proteção oferecida. E agora falando sobre a higienização e manutenção dos protetores auditivos tipo concha. Em todos esses modelos, eles precisam passar por inspeção periódica, observando-se então o estado das almofadas de vedação, da espuma interna, das articulações e da haste. Então, as almofadas devem estar sempre macias, flexíveis e sem ressecamento. A espuma interna ela não pode estar deteriorada ou deslocada, e a haste deve manter uma pressão suficiente para garantir aí o ajuste adequado. E nos modelos com haste atrás da cabeça, deve-se conferir também o alinhamento da haste, garantindo que o posicionamento na nuca mantenha a pressão uniforme nas conchas. E nos protetores tipo concha acoplado ao capacete, a manutenção deve incluir a verificação dos adaptadores laterais e do sistema de encaixe. Então, os pontos de acoplamento não devem apresentar folgas, trincas ou desgaste que venha a comprometer o conjunto. E também é importante conferir se o mecanismo de elevação e abaixamento das conchas está funcionando de forma correta. E é importante ressaltar que a higienização faz parte da manutenção preventiva. E as conchas, a haste e os outros equipamentos devem sempre ser limpos com pano úmido e sabão neutro, evitando produtos químicos. E após essa limpeza, o equipamento deve ser seco e armazenado. Então, o protetor deve ser guardado em um local seco, protegido de calor excessivo e da luz solar, dessa forma, então, evitando deformações e envelhecimento precoce. E por fim, qualquer componente danificado deve ser substituído conforme a orientação do fabricante e também nunca devem ser feitas adaptações no equipamento. Os protetores auditivos de inserção são modelos que são introduzidos diretamente no canal auditivo e eles atuam como uma barreira acústica que reduz a chegada de ruído até o ouvido. Eles têm um formato compacto, leve e discreto. E além dos protetores de inserção serem extremamente utilizados, eles são especialmente indicados para situações em que o trabalhador precisa utilizar outros EPIs de forma simultânea. Esses protetores estão disponíveis em materiais como espuma moldável ou silicone e podem ser descartáveis ou reutilizáveis. Isso permite uma melhor adaptação ao canal auditivo, um maior conforto durante o uso prolongado e adequação às exigências de higiene, durabilidade e custo operacional, o que torna esses protetores uma solução prática e eficiente. E agora eu vou apresentar de forma geral quais são os componentes e materiais dos protetores de inserção.
O componente principal é o plug, que é o componente responsável, então, por entrar ali em contato direto com o canal auditivo e tem a função de bloquear as ondas sonoras que chegam ao ouvido. Seguindo, temos o cordão, que é um componente auxiliar que tem a função de, então, interligar os plugs, facilitando o manuseio, o transporte e o uso contínuo do equipamento. Ele contribui, então, para evitar a perda do equipamento, ele permite que você retire e coloque o plug novamente com facilidade, e ele reduz o risco de contaminação, porque ele impede que o protetor ele seja apoiado em superfícies sujas, como bancadas e outras superfícies do ambiente de trabalho. E existe também a caixa de guarda desses equipamentos, que tem a função de proteger os plugs contra a poeira, umidade e contaminações, quando eles não estão em uso, preservando então a sua capacidade de vedação. Falando primeiro, então, dos protetores de inserção moldáveis, ou como é conhecido, o protetor tipo plug de espuma, esses equipamentos são um dos tipos de EPA mais utilizados. São fabricados em espuma macia e compressível, que é desenvolvida para se adaptar ao formato do canal auditivo depois da inserção. O funcionamento desse modelo baseia-se, então, na compressão prévia, do material antes de ser inserido, e ao serem comprimidos entre os dedos, os plugs reduzem, temporariamente o seu volume, o que permite, uma inserção muito fácil e adequada no canal auditivo. E após a inserção, então, essa espuma se expande, e molda-se às paredes internas do ouvido. Isso oferece uma alta capacidade de atenuação. Mas apesar dessa praticidade, ele possui algumas limitações. Por exemplo, ele é descartável e fatores como o excesso de cerume, aí cera, umidade e sujeira, assim como as mãos sujas, podem criar irritações no canal auditivo. E a utilização correta desse equipamento, ela deve ser feita então da seguinte forma: inicialmente, as suas mãos devem sempre estar limpas. Em seguida, o plug de espuma ele deve ser enrolado entre os dedos, formando um cilindro fino e bem uniforme, mas sem que você amasse ou dobre essa espuma. E com a outra mão, deve-se puxar levemente a sua orelha para cima e para trás, a fim de alinhar o canal auditivo. E então você vai inserir o plug de forma suave no seu ouvido. Após a inserção, é necessário que você mantenha o plug pressionado por alguns segundos, até que essa espuma ela se expanda completamente e vede o canal auditivo. E quando ele está colocado de forma correta, o plug vai ficar com pouca ou às vezes até nenhuma parte visível para fora do ouvido. E agora, falando então sobre os protetores de inserção pré-moldáveis, ou protetores tipo plug de silicone, como são conhecidos. Esses plugs eles se adaptam com facilidade ao formato do canal auditivo, sem causar desconforto, mesmo que a utilização seja por longos períodos. A textura deles é uma textura suave e anatômica, e ela reduz a pressão interna no ouvido. Algumas marcas elas fornecem a caixa de armazenamento, que facilita o transporte e também a conservação desse equipamento. E os plugs de silicone geralmente são reutilizáveis, o que torna eles uma opção econômica e muito sustentável quando comparada aos modelos descartáveis. Muitos modelos eles contam ainda com um cordão que ajuda a evitar perdas. E ele tem algumas limitações, assim como outros modelos. Em ambientes com níveis muito elevados de ruído ou ruído de impacto, o plug de silicone pode não oferecer atenuação suficiente, e isso acaba exigindo a proteção dupla. A proteção dupla ela é a utilização simultânea de dois protetores auditivos, geralmente um plug de inserção combinado com um protetor tipo concha, o que acaba aumentando a atenuação total
que eles proporcionam. E a utilização correta do protetor tipo plug de silicone, ela é feita da seguinte forma: você precisa estar com as mãos higienizadas antes de inseri-lo, e então você deve verificar se o plug está limpo, em boas condições de uso, ou sem rasgos, deformações ou até acúmulo de sujeira. E agora, diferente dos plugs de espuma, o plug de silicone não deve ser enrolado, porque a vedação dele ocorre pelo encaixe natural do material flexível do plug no canal aditivo. E para facilitar a inserção correta, você deve puxar levemente a orelha para cima e para trás, com a mão oposta ao ouvido que receberá o protetor. Então, o plug deve ser inserido suavemente, aplicando uma leve pressão, até que ele fique bem acomodado e confortável. E após a inserção, é importante verificar se o plug ficou firme e se houve uma redução perceptível no ruído. Agora é preciso destacar também que a higienização desses protetores é feita da seguinte forma: aliás, a manutenção e higienização. Esses dois procedimentos acabam variando conforme o material e a tecnologia utilizada. Mas, em geral, os plugs de espuma são descartáveis e não devem ser reutilizados, porque eles são fabricados em um material poroso que acumula sujeira, suor e micro-organismos, o que pode causar irritação ou até infecção no canal auditivo se ele for reutilizado. É por isso eles devem sempre ser substituídos quando estiverem sujos, deformados, ou após cada uso. E não é indicado lavar esses plugs de espuma, porque a lavagem ela altera a estrutura da espuma e compromete então aquela capacidade de expansão da espuma depois que inserida no canal auditivo. E já os plugs de silicone, eles são reutilizáveis e então exigem a higienização regular. Após o uso, eles devem ser lavados com água e sabão neutro, esfregando aí de forma suave para retirar todas as sujeiras. Em seguida, eles devem ser bem enxaguados e completamente secos antes de serem armazenados. É importante que você verifique se o silicone apresenta rachaduras, endurecimento ou até deformações, porque esses sinais aí indicam que já está na necessidade da substituição. E o armazenamento ele deve ser feito em caixa apropriada, para que ele fique protegido de poeira, calor excessivo e umidade. E em todos os casos, a manutenção adequada, ela contribui para a preservação da saúde auditiva, evita contaminações, prolonga a vida útil do equipamento e acaba assegurando que a atenuação sonora continue eficaz. E existem também os protetores auditivos eletrônicos, que estão chegando no Brasil. Eles são dispositivos que aliam a atenuação sonora com tecnologia eletrônica, permitindo proteger a audição sem comprometer a comunicação e também a percepção de sons importantes no ambiente. Geralmente são alimentados à bateria. E o funcionamento desses equipamentos se baseia no princípio de atenuação seletiva. O que quer dizer que quando o ambiente apresenta níveis de ruído normais, o sistema eletrônico permite que o trabalhador escute de forma normal o que está ao seu redor. E no momento em que o ruído ultrapassa o limite pré-definido, o circuito entra em ação e bloqueia de forma instantânea o ruído, garantindo assim a proteção contínua sem a necessidade de retirar o EPI. Mas eles possuem também algumas limitações, como a dependência de bateria ou sistema de recarga, podendo perder a função eletrônica caso a carga acabe durante o uso. Além disso, componentes como microfones e circuitos internos são sensíveis à umidade, à poeira excessiva e também a impactos, o que acaba exigindo cuidados adicionais na conservação.
Agora nós vamos entrar na norma técnica aplicada aos protetores auditivos, que é a ABNT NBR 16076. Ela estabelece critérios claros e padronizados para a avaliação da atenuação sonora de EPAs, em condições mais próximas da realidade de uso. Diferente de métodos tradicionais que são baseados em testes laboratoriais ideais, essa norma foi desenvolvida com o objetivo de representar de forma mais fiel a proteção efetiva alcançada pelos trabalhadores no dia a dia. Então, a NBR 16076 trata especificamente do método de ensaio denominado Subject Fit, ou colocação subjetiva. Um dos principais resultados desse método é a determinação do índice NRRSF, onde o NRR, ou Noise Reduction Rating, em português, nível de redução de ruído, é o índice tradicional utilizado para indicar a capacidade de atenuação sonora de um protetor auditivo. Esse valor ele é obtido por meio de ensaios realizados em laboratório sobre condições ideais e controladas, onde o protetor ele é colocado corretamente por especialistas treinados. E por esse motivo, o NRR representa a atenuação máxima teórica do equipamento. Já o SF, ou Subject Fit, refere-se a um método de ensaio no qual os testes são realizados com pessoas comuns, que colocam o protetor auditivo por conta própria, seguindo apenas as instruções do fabricante, de forma semelhante ao que acontece no ambiente de trabalho quando não se tem o devido treinamento. Então, esse método leva em consideração as variações individuais, como o formato do ouvido, a habilidade do usuário, o conforto e possíveis falhas de ajuste. Dessa forma, o índice NRRSF representa a maneira mais fiel e realista da proteção auditiva efetiva que o trabalhador recebe. Então a lógica é simples. O NRRSF já representa a atenuação média esperada quando o protetor é utilizado por trabalhadores comuns, sem ajustes especiais ou ambientes ideais, o que elimina a necessidade de fatores de correção adicionais. Dessa forma, o resultado da equação indica o nível de exposição residual, ou seja, o ruído que efetivamente atinge o trabalhador durante o uso. Portanto, a aplicação da norma ABNT-NBR 16076 auxilia profissionais de segurança do trabalho na seleção adequada do protetor auditivo, no dimensionamento correto da atenuação necessária e na prevenção da subproteção. E ainda reforça a importância do treinamento dos usuários, uma vez que resultados demonstram claramente que a atenuação melhora quando o trabalhador é devidamente orientado. E como deve ser feita a seleção do equipamento de proteção auditiva? Isso deve ser realizado com base no nível de ruído efetivo avaliado no ambiente de trabalho por meio de medições técnicas. Então, o valor obtido expresso em decibéis é o ponto de partida para definir a necessidade de uso do protetor auditivo. Quando o nível de exposição ultrapassa o limite de tolerância estabelecido pela NR15, torna-se obrigatória então a adoção de medidas de controle. E com o nível de ruído avaliado, aplica-se a equação do NRRSF, para estimar então a atenuação real proporcionada pelo protetor auditivo. Essa análise ela evita tanto a escolha de um protetor com atenuação insuficiente, quanto a seleção de um equipamento com atenuação excessiva. E a definição final do equipamento, ela deve sempre considerar a recomendação do responsável técnico, uma vez que ele avalia não apenas o resultado da equação do NRRSF, mas também as características da atividade, o tempo de exposição, a necessidade de comunicação, a compatibilidade com outros EPIs
e as condições reais do uso. Então, dessa forma, a seleção do protetor auditivo deixa de ser uma escolha genérica e passa a ser uma decisão técnica que é fundamentada em dados de medição, cálculo de atenuação e parecer de um profissional habilitado. E vale lembrar ainda que os EPAs são fabricados em diferentes tamanhos e a escolha correta do equipamento deve avaliar também o tamanho ideal do equipamento para cada usuário. Agora eu vou trazer um exemplo de atenuação média de cada modelo de equipamento de proteção auditiva. Esses dados estão embasados segundo estudos laboratoriais padronizados, que são ensaios conforme as normas ANSI/ASA S3.19, ANSI S12.6 e ISO 4869. Então, segundo esses dados, a base de atenuação sonora de cada modelo, já em índice NRRSF, é a seguinte: o protetor tipo concha comum tem uma atenuação de 15 a 30 decibéis, o tipo concha eletrônico de 12 a 20 decibéis, os protetores tipo plug de espuma de 15 a 20 decibéis e os protetores tipo plug de silicone e os eletrônicos de 12 a 20 decibéis. E é importante ressaltar que a vedação correta ela é determinada não só pelo modelo, mas também pela forma de colocação correta do protetor. Em termos simples, se não houver a vedação, não há proteção. Então, pequenas folgas, desalinhamentos ou falhas na manutenção reduzem drasticamente a eficiência do EPA. Então, veja a seguir por que a vedação é tão importante, quais fatores comprometem essa vedação e como garantir que ela seja efetiva no dia a dia. A vedação ela é fundamental porque sem a vedação, o som de certa forma ele contorna o protetor e a atenuação teórica do equipamento cai. Também porque é ela que garante que os valores de atenuação informados pelo fabricante ou os índices mais realistas, como o NRRSF, sejam mais próximos do obtido no ambiente de trabalho. E além disso, a vedação adequada evita a necessidade de aumentar desnecessariamente a atenuação, o que pode causar isolamento exagerado e perda de comunicação. Então, os principais fatores que interferem na vedação são o formato anatômico do ouvido, que pode ser um canal auditivo muito estreito, muito largo ou às vezes muito curvo, o que acaba exigindo pontas ou tamanhos diferentes. Também cabelos soltos e barba entre a almofada e a pele, no caso do protetor tipo concha. O uso de óculos que pressiona a almofada do protetor tipo concha e acaba criando uma fresta onde o ruído pode acabar chegando até o ouvido. Também movimentos intensos da cabeça em atividades que exigem esforço físico ou rotação súbita, que podem acabar deslocando a concha e tirando a centralização com as orelhas. A técnica de inserção incorreta nos protetores tipo plug também é um fator que interfere na vedação. O tamanho inadequado do protetor, seja ele muito pequeno ou muito grande, também vai afetar essa vedação, assim como almofadas danificadas, ressecadas ou deformadas e sem maciez, no caso dos protetores tipo concha. E ainda um dos principais fatores que interfere na vedação é que, mesmo utilizando um equipamento certificado, com índice de atenuação adequado, práticas incorretas acabam reduzindo de forma significativa a proteção oferecida. Então, identificar e corrigir essas práticas é essencial para garantir a saúde auditiva. Então, a seguir, veja quais que são os principais erros cometidos durante o uso de EPA. Para começar, fazer de conta que está utilizando o equipamento, ou seja, manter o EPI ali apenas como aparência de conformidade, mas sem a vedação ou posicionamento correto. Também a falta de higienização, que compromete tanto a saúde quanto a eficácia do protetor auditivo, uma vez que sujeira, suor ou acúmulo de cera
podem causar irritações e infecções, além de envelhecimento precoce do equipamento. Posso destacar também o armazenamento inadequado, uma vez que se você deixa o protetor exposto ao sol, ao calor, poeira ou umidade, o desgaste do material se acelera, e você perde esse equipamento e a atenuação sonora dele muito mais rápido. Também a incompatibilidade com óculos e protetor do tipo concha, o que é muito comum, onde as hastes dos óculos, elas criam pequenas aberturas entre a almofada da concha e a pele, o que prejudica a vedação. E também o fato de que fone de ouvido não é protetor auditivo, uma vez que eles não foram projetados para atenuar ruídos ocupacionais e nem possuem certificados de aprovação, como os EPIs. Então, utilizar fones de ouvido no lugar de protetores auditivos pode aumentar o risco de dano à audição, especialmente quando o volume do fone é aumentado para, entre aspas, abafar o ruído externo. Então, é de extrema importância que o fone de ouvido nunca seja utilizado como se fosse um protetor auditivo.